Agora é real e oficial, galera. Estamos no horário. Tomar meu mate aqui, enquanto a galera vai chegando. Oi, Maria, minha prima de Macaé. Amo. Oi, Núbia. Frank! Tio Frank chegou. Rita aí, ó. Todos chegando. Bem, eu vou convidar o Frank aqui. Vou convidar o tio Frank por enquanto que o povo vai chegando. Agora oficial, né? Agora oficial. E aí, Vaguinho, tudo bom? Tudo. Deixa eu tirar essa música aqui. Muito boa, muito boa. Pode começar, mas agora tiramos a música. É. Muito bom, muito bom. Olha aí, pessoal. Então, estamos dando continuidade às nossas lives. Hoje estamos aqui com o nosso querido Vaguinho, Wagner Cria. A gente está fazendo uma brincadeira séria, né? Desde que entrou junho, que é pegar o pessoal e dialogar com esse universo, né, das danças urbanas, do funk, do passinho, e trazer para o diálogo do mês de junho, das quadrilhas, da festa junina. A gente brincou que é o mesmo corpo que vai até o chão, é o corpo que vai no anarriê, que vai saculejar na quadrilha. Então, a gente está brincando com isso, trazendo para essa discussão, né? Como é que é isso? E aí, essa cultura é uma cultura popular, né? Foi uma pergunta até que surgiu aqui, foi bem legal isso, porque trouxe incomodou a gente assim um pouco, mas é legal que a gente amadurece essa história, né? A gente, desde o começo, tem tido aí a participação do pessoal nosso, né? Os bolsistas da companhia, e o pessoal amigo, né, que está chegando aí, o pessoal amigo dos amigos, que não é aquele, não, é um amigo mesmo, que está chegando aí para também trazer elementos aqui para a nossa discussão. E a gente viu tão legal os relatos, né, as histórias pessoais, como é que se dá essa cultura do funk, das danças urbanas, do passinho, de todo esse universo, né, que não surgiu, mas que cresceu, se misturou, né? Fez uma antropofagia cultural com a cultura que não era nossa, mas que foi tão absorvida, principalmente pelas comunidades do Rio de Janeiro, né? Que tornaram isso uma linguagem própria, uma linguagem muito forte, uma linguagem de resistência negra, de resistência do subalterno, do povo que é excluído, pelo próprio fato de ser funkeiro, de ser alguém que defende esse perfil cultural, né? Então, é muito legal isso. A gente tem feito isso com um sabor muito legal de ouvir vocês, ouvir as histórias de vocês. Bom, não vou falar muito, não. A gente está seguindo nossas lives e tem convidado um monte de gente legal. E hoje, né, Wagner, o nosso convidado é o Hugo Oliveira. Queria daqui a pouco que você fala isso. Daqui a pouco você fala sobre ele, enquanto eu daqui a pouco me retiro, para vocês tomarem conta aqui da tela e mandarem ver nessa história aí. Quero aprender muito, cada dia aprendo mais com vocês, não só dançando, mas também ouvindo, né, os relatos de vocês.
escrevivência de vocês, né? Que é muito legal, muito bacana, que contribui muito para esse universo todo da cultura popular. Seja ela tradicional, seja ela ressignificada e trazida para o mundo contemporâneo, né? Que é o Uhum. nossa praia, falar sobre tudo isso, né? Não só ficar falando Sim, de tradição, mas também da tradição que vai sendo recriada, recontada, ressignificada por corpos novos, por, né? Por histórias novas. Então é isso. Essa semana segue, né? Você hoje com o Hugo e na sexta-feira você vai dar uma. Você e o Átila, né? Vão estar juntos. isso. Ficar Uma indo. degustação. A degustação de É, house dance. isso. Então, olha só, pessoal, acompanha aí os comentários que a gente vai dando informes, tá? A gente está sempre botando essas informações lá no Navega UFRJ, nos canais da UFRJ. E lutando aí, né, gente? Para a gente sobreviver, ficar feliz, ficar contente, estar pertinho, né? Você vê, o Vibe está aqui em cima de mim, né, Vibe? Dá um abraço aí, dá um abraço aí. Ó, tamo juntinho aqui. Vamos nessa, ó. Beleza? Cai dentro então. Beijo, gente. Até mais, ó. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Então, galera, é isso. Boa noite. Meu nome é Wagner Cria. Eu sou bolsista e um dos integrantes da Companhia Folclórica do Rio, UFRJ. E hoje eu estou trazendo aqui para poder trocar uma ideia com a gente, meu amigo Hugo Oliveira, que faz parte do Bonde do Jack. Enfim, eu vou chamar ele aqui. Cadê o Hugo? Aqui o Hugo. Que aí ele se apresenta melhor. Tá chegando, tá chegando. Nossa, que emoção. E aí, bonitão? E aí ele não. Deixa eu ver se eu consigo Boa colocar um noite, fone de irmão. ouvido Tudo aqui para bom? ver se funciona. Tá tranquilo? Tá dando para ouvir? Tranquilo? Tô te ouvindo perfeitamente. Ah, Você também? Às vezes quando eu boto fone de ouvido fica um chiadinho, uhum. mas tá tranquilo. Ó, a Tati aí, Ah, ó. tá. Ela falou que ia vir ver mesmo. Ah, mano, tô bem também. Emocionado, né? Que faz muito tempo que a gente não se vê. Então eu tô com saudade. Verdade. Porque, para quem não sabe, eu e o Hugo Também. somos parte de um coletivo que a gente vai estar falando mais à frente aí. Somos bem irmãos, assim, bem próximos. Eu tô com saudade dele. Olha lá, ó, ó a camisa. A camisa, a camisa. É, é o bonde, é o bonde. Bonde Então, no peito sempre. se apresenta aí. Quem é o Hugo Oliveira? A galera tá afim de saber que é isso. Ah, beleza. Bom, boa noite para todo mundo. Queria agradecer o convite, né, a Companhia Folclórica. Apesar do momento que a gente está vivendo, de super complicado diante dessa pandemia, eu abri tempo aqui para que a gente pudesse estar falando, porque eu acho que é muito importante poder fazer essa troca. A gente está ganhando um espaço muito relevante, já que a gente não pode comunicar da forma como tradicionalmente a gente comunica, que é através dos nossos movimentos. Então, está valendo a pena fazer esse exercício da voz, né? Tá trazendo a nossa dança para o lugar da palavra, e é um lugar que a gente precisa cada vez mais aprender a dominar. Então, queria agradecer mais uma vez, agradecer ao professor Frank, as palavras, suas considerações foram muito importantes para a gente. Eu acho que é isso mesmo, assim, conseguir tentar de alguma forma atualizar as coisas que tradicionalmente foram estruturadas, né? E que se não fossem elas a gente não estaria aqui hoje, e dar continuidade em uma tradição, obviamente construindo, né? Os momentos, organizando os momentos atuais para que possam se tornar tradicionais no futuro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso também dentro do contexto das danças urbanas. É, ou se tem... Uhum. O Hugo travou um pouco, mas acho que é só para mim.
Ah, Hugo, você tá travado. Ah, foi mal. Cara, justo hoje minha internet está dando problema, mas Tá enfim, bom? justo agora, na Acho que verdade. Tô voltou. trabalhando o dia inteiro. Acho que voltou também. Voltou? Voltou? Voltou sim. Voltou, Wagner? Voltou? Voltou. Beleza. Então, vou tentar ser mais objetivo possível, porque eu tô vendo que a internet não está favorecendo muita gente. Mas eu gosto de me apresentar como um jovem favelado. Eu sou É isso. artista da dança, pesquisador, é, gestor cultural, produtor também. A Tati uma vez me definiu como um mobilizador e eu gostei muito dessa frase dela. Eu também sou mobilizador. Enfim, atuo em algumas frentes, né? Me identifico também muito com essa multidisciplinaridade assim, que a arte nos promove, né? Faz a gente estar em muitos lugares. Mas eu sou formado em jornalismo, tenho um mestrado em cultura e territorialidade pela UF e agora estou fazendo um doutorado em comunicação social. Apesar de eu estar no campo da comunicação, o meu trabalho de pesquisa é sempre com sujeitos e com a dança. Então, só foi uma maneira de eu fugir da, do campo da dança especificamente, porque na minha época, quando eu comecei a querer entrar na faculdade, eu tinha muito medo, inclusive da universidade, da UFRJ, né, que era o único lugar da dança mesmo. Eu achava que era um lugar para intelectuais, gente que lia muito, sabe? Que tinha muita paciência para fazer outras coisas e não entendia a conexão que existia entre os múltiplos campos do saber, né? E aí a comunicação me abraçou, eu já me sentia mais confortável por já ter produzido muitas coisas, né? Eventos, enfim, ser um cara que consideravelmente acho que comunico bem, e achava que isso de alguma forma ia me abrir mais campos, até na área profissional mesmo. Achava que a dança poderia ser um fator de restrição para mim, que eu precisava tomar um cuidado. E aí a comunicação para mim era mais seguro, até porque, né, como jovem preto, a gente precisa garantir a mistura dentro de casa. Boa. Vou te fazer uma pergunta aqui. Na verdade, vão ser três em uma. E aí, só para poder situar a galera assim que não entende muito bem, ou não sabe muito bem, não conhece, ou alguns conhecem, mas não conhecem muito e tal. Mas claro que não vai dar para se alongar aqui pelo tempo, mas vou te perguntar o que é a cultura hip hop, o que são as danças urbanas e o que é a cultura house. E aí a gente dá uma passada por elas ali, porque eu sei que o tempo não dá para poder, a gente vai ficar É, aqui, rapaz, tu vai me botar numa saia justa, muito. mas eu tive essa semana, inclusive, um debate muito interessante com o Frank e a Tati estava lá, com o Henrique, discutindo sobre o significado da palavra urbano, né? O quanto que ela já está caindo em desuso também. Então, eu acho que já vou dar aqui um caminho para quem quiser se aprofundar nesse assunto, porque eu não vou conseguir Boa. discorrer sobre tudo nesse pouco tempo que a gente tem aqui. Então, dá uma olhada lá no podcast Pé na Orelha, do Henrique Bianchini e da Tati Sanches, né? O último episódio 54, onde tem, enfim, alguns especialistas tratando desse assunto. Inclusive, o Frank que trouxe o termo para cá, para o Brasil, street dance, e popularizou também danças urbanas. Cara, deixa eu ver por onde eu vou começar. Bom, acho que é melhor a gente conseguir tentar definir um pouco do conceito de cultura, né? Porque aí a gente parte para os outros e a gente não arranja tanta confusão assim, nesse momento. Porque Boa, hip ótimo. hop é quase uma religião, então eu tomo muito cuidado porque ela também tem seus papas, os seus clérigos, né? Os seus padres, então a gente tem que tomar muito cuidado. O Milton Santos, que é um geógrafo muito famoso e muito conhecido, ele é, ele coloca a cultura e a culturalidade, a territorialidade como simultâneos. Então ele diz que, de certo modo, os dois são próximos, né? Então a cultura ela seria o resultado da ocupação de um espaço e das relações estabelecidas, e
a territorialidade seria os usos desses espaços. Então, a grosso modo, cultura está nesse lugar mais amplo também. Quando a gente fala de cultura hip-hop, a gente já faz aí um recorte mais específico para um determinado período do mundo, né? Sendo mais específico, ali na década de 70, onde alguns jovens pretos de bairros de imigrantes, né, lá nos Estados Unidos, na América do Norte, começaram a se utilizar do seu corpo, dos instrumentos, das ferramentas que eles tinham acesso para se expressar. Daí surgem, né, modos também de se dançar. Então, apesar da gente já estar discutindo o termo danças urbanas e esse termo já está caindo por terra, né, já está entrando daqui para frente, a gente acredita que ele não vai estar mais em desuso, ele é um termo guarda-chuva que foi uma tentativa durante algum tempo de organizar algumas dessas danças, mas acho que um dos problemas que a gente está vendo, eu trato disso lá no podcast, é que esse termo foi mais uma estratégia, ou mais uma forma, ou se não foi uma estratégia, quem é mais romântico, de olhar para a história de uma forma mais imparcial, mas ao meu ver foi uma estratégia, um caminho, um meio da branquitude se apropriar daquilo que nós negros produzimos, né? Sem dar o devido referenciamento, né? Mostrar de onde vem, qual era o lugar e tal. Então tudo se encaixava ali dentro de urbanos, né? Bom, e aí, enfim, danças urbanas. Cultura house. A cultura house é uma cultura que surge em Chicago como música, ela se desenvolve em Nova York, aí já mais como dança, e ela é um desenvolvimento do que na época as pessoas chamavam de disco. Então foram entrando alguns elementos na própria música, e esses elementos que entraram na música foram reverberando nos corpos e dando novas formas, né, das pessoas poderem se movimentar. Ela não surge organizada, como a maioria das culturas populares. Ela vai se organizando dentro do seu processo, ela vai se constituindo pela apropriação das pessoas, né? Então os indivíduos eles vão trazendo ali as suas influências, né? As suas histórias, os seus corpos, enfim, tudo que há nos indivíduos, né? Nos seres, e eles vão trocando entre si. Um vai bebendo da fonte do outro e construindo o que a gente hoje conhece de forma um pouco mais estruturada. Mas fato é que nessa época a coisa não era assim. A sua pergunta me faz pensar numa coisa que eu gostaria de poder só ampliar, porque numa das discussões que a gente estava tendo lá com o Frank, com o Henrique, a gente discutiu muito como essas danças elas são de matrizes africanas, né? Existe todo um processo de identidade que é produzido pela comunidade negra, mas vale ressaltar que a gente, mesmo sendo, na maioria das vezes, né, por parte da branquitude, sempre colocado no lugar onde todos nós somos iguais e tudo vem de um mesmo lugar e tal, de forma muito homogênea. Se a gente pegar só esses dois exemplos aqui, a gente já consegue demonstrar minimamente uma pluralidade que existe entre as culturas pretas e que não, nós não somos homogêneos. O fato de eu ter dread, do Wagner ter dread também não faz a gente ser igual, né? Nós somos indivíduos que temos as nossas singularidades, jeitos e todo um processo de pluralidade, de diversidade que existe dentro da negritude, né? É muito difícil de algumas pessoas conseguirem perceber isso, porque é isso. Historicamente, a gente nunca foi representado de forma ampla, então é muito cômodo dizer que todos nós somos iguais e que tudo é só uma cultura de preto. Não. O Check Your Body at the Door
que é um documentário super importante de uma pesquisadora, Celia Summer, ela também mostra isso um pouco. O documentário tem um recorte em cima da dança house, mas ela mostra como ali existia uma diferença entre as duas culturas, né? Em certo ponto, elas estavam juntas, né, por serem, né, todos jovens membros da comunidade, da sociedade afrodiaspórica norte-americana, mas ao mesmo tempo existiam singularidades muito discrepantes, assim, né? A forma deles estarem no mundo, a forma como eles estavam produzindo as suas narrativas a respeito das suas vidas. E aí, só para exemplificar um pouco disso. Enquanto na cultura hip hop você tinha os jovens, né, envolvidos de alguma forma numa postura mais gangsta, né, você tinha isso de alguma forma, apesar da coletivização que existe também dentro da cultura de gangue e tal, e ali mais do gangster em si, é possível perceber algumas nuances de individualidade muito grande. Onde, cara, existe uma liderança, sabe? Existe um certo nome, enfim. Tô sendo bem macro aqui no que eu estou tentando exemplificar. Já na cultura house, os estímulos eles são diferenciados. O próprio nome, por exemplo, do documentário Check About the Door deixa claro sobre isso. Assim. Cheque o seu corpo na porta. Ou seja, aqui a gente tem uma outra proposta, né? A partir do momento que você entrar nesse clube, aqui a gente não pode ter confusão. A gente não quer ter rivalidades entre a gente, apesar dessa rivalidade também existir, né? Mas ali era uma coisa que estava muito mais num campo do simbólico, artístico, onde as práticas eram muito mais dos corpos que se entrelaçavam, de um discurso, de um desejo de estarem vivos, né? A própria Sally, numa reportagem, ela fala que demorou 14 anos para poder acabar o documentário, porque ela não teve apoio e as narrativas estavam sendo produzidas para aquela juventude, né? Ou sobre aquela juventude, na sua maioria, eram sobre jovens que estavam morrendo por conta do uso exacerbado de drogas, ou por causa do HIV na época, que era um vírus super perturbador, que estava matando muitas pessoas, e ela resolveu falar com uma temática negra, mas por um ponto de vista enaltecedor, né, de uma narrativa que enaltecia, né, as práticas sociais daquela juventude, daquela pequena comunidade, mas que positivavam muito mais do que mostravam ali as suas dificuldades, sabe? A forma como esses jovens faziam para poder existir, mas muito pelo viés do copo vazio. Ela tentou mostrar tudo muito mais pelo copo cheio, porque é isso. Né? Apesar dos problemas que a gente vivencia, né, ou eles vivenciavam, ainda assim existia toda uma cultura de resistência, de possibilidade de resistência, né, que estava sendo escrito pelos seus corpos, que a Dona Evaristo vai chamar de escrevivência desses corpos. Então, é muito bonito ver isso. Então, só para voltar aqui, aqui eu só queria fazer esse adendo a respeito da pluralidade que existe também dentro da cultura negra, que nós não somos uma cultura mono. Você falou de danças urbanas, house, cultura house e... Não, foi. Cultura house, você falou rapidamente também do cultura hip hop. Eu queria pedir para você, se não for incômodo, deixar aí no comentário o nome do documentário que você citou. O Chakobara. Tá bom. Alguém perguntou... Vai lá, pode ir lá que eu vou... eu descobri recentemente que ele já está disponível no YouTube. Aí, ó, você só precisa pagar bem... onde encontrar, então já está a resposta. E ele é bem baratinho. Tipo, acho que é um... Ó, o Alisson aí. Qual é, neguinho? Meu parceiro. Lindão esse menino. Bom, aproveitando então para poder fazer já... Eu coloquei lá no meu Facebook também recentemente o documentário que eu e o Josh e o Danilo participam, né, que foi feito pelo canal Arte 1, contando a história do House Dance no Rio de Janeiro,
fala um pouco também sobre a história do House Dance, mas mais focado na gente e na constituição do bonde do Jack. Aí, enfim, também tá fácil de acessar. E, Qual o nome? Põe é o nome desse. R$1,90 que você paga e dá pra assistir. É Põe o Fé nome na desse. Batida. Fé na batida. Pô, você que tá fazendo mais um propaganda de um programa de propaganda. Não, que é legal pra galera, que às vezes aqui não dá conta também de falar tanto, de trazer tanta informação, então, os documentários. Então aí, legal, boa. É, E aí, seguindo, pode mandar aí. tá, eu vou te perguntar como que é essa cultura aqui no Brasil, sabe? A cultura house, como é que isso acontece aqui no Brasil, né? Como é que chega, como é que... Cara, ela acontece que. Tá, então, eu não gosto muito de discutir sobre mitos fundadores, não, cara, porque eu acho que isso causa muitos problemas. Sem falar que, para mim, também, eu não me importo muito da onde ela veio, assim, sem desmerecer. Óbvio que a gente tem aí grandes nomes, né, como Guiu, o André, o próprio Danilo, né, enfim, a Tati, né, como uma das primeiras mulheres. Aqui no Rio a gente tinha a Bruna, o Jauni Caido, Danilo, enfim, Josh, mas para mim eu paro aí, assim, tento colocar todo mundo numa mesma linha, porque senão a gente começa a entrar numa discussão de E quem nasceu DJs primeiro, o também, ovo ou né? a galinha, sem falar nos DJs, né, que sem eles a gente não dança, mas fato é que a nossa cultura, assim, o que a gente entende por house hoje, house dance sobretudo, ela não nasce nos clubes, né, apesar de ter existido aqui na década de 80, né, e no início de 90 também, aqui no Rio de Janeiro, vou falar do Rio de Janeiro, algumas casas noturnas que tocavam house, que as pessoas iam dançar, mas ela é muito distanciada do que é essa consciência nos Estados Unidos, né, no Paradise Garage, por exemplo, em New Jersey, ou então o Lofting, The Loft com o David Mancuso em Nova York. Então, assim, vale ressaltar isso. Assim. Aqui a gente tinha uma cultura também de clube, mas ainda não tinha o que a gente chama hoje de house dancers, sabe? Tipo, ali você tinha, aqui no Rio de Janeiro, na década de 80 e 90, você tinha as pessoas que iam para as festas para poder dançar. Na época, por exemplo, eles eram chamados de clubbers, e aí era a galera muito mais identificada por um usual, né? A forma como eles se vestiam. Então, uma galera que usava o cabelo colorido, uns sapatos com saltos mais altos, enfim, é uma coisa mais descolado, assim, né, alternativo, do que de fato é o significado de clubber lá nos Estados Unidos. Assim. Clubber lá nos Estados Unidos é o cara que é viciado por discoteca, assim, por lugar de dança, sabe? Aqui tinha uma pegada mais voltada para o universo da moda. Bom, eu particularmente conheci a cultura por volta de 2003, 2004, através de vídeos, né, e também com a chegada do YouTube a gente começou a ter acesso às batalhas do Just Debut. E aí logo eu fui para a Alemanha, eu participei durante 11 anos da companhia do Bruno Beltrão. Então, numa das turnês eu fui para a Alemanha e conheci um cara chamado Sara Shiva, que era um dançarino, assim, dançava várias coisas e nessa época foi a primeira pessoa que me deu informações a respeito da movimentação corporal do que era house. Né, eu tinha visto pelo vídeo, né, a galera da One Ted Crew, e também o pessoal da, da companhia do DJ, como é que chama? Do Meet, ou Trip House. Uhum. Então, ali eu já fiquei fascinado, porque eu comecei com danças coreográficas e depois, enfim, já tinha feito capoeira, e, enfim, dançava b-boy, e aí comecei a dançar hip hop, e aí de repente me deparo com house, e aí achei aquilo incrível, porque era uma forma muito mais ampla de você ouvir a música e você poder mesclar vários estilos, né? Principalmente a questão dos níveis, né? Você dançar em cima, dançar no médio, dançar no chão, poder trabalhar com os que chama de ground move, né? E aí pegam todo um vocabulário linguístico que eu tinha no meu corpo, tanto da capoeira quanto do breaking, do próprio hip hop, e isso, né, de forma muito poética, a gente percebe que na percussão do house fica, enfim, esteticamente muito bonito. Então, fui me apaixonando e, enfim, fui
me envolvendo e buscando conhecer um pouco mais. Daí, já estava em contato com algumas outras pessoas e pude acompanhar também um pouco desse desenvolvimento através do Guiú, através do Frank também, porque o Frank veio aqui em 2005 para poder dar aula, do André e tal, mas sempre, no meu caso, foi meio que concomitante. Cheguei a encontrar, por exemplo, o Will em 2006 fazendo aula com o pessoal da Anted lá na França. E aí quando a gente traz isso quando eu cheguei, né, aqui no Rio de Janeiro e sendo uma das pessoas aqui, em 2006, se eu não me engano, a gente fez um primeiro workshop com o Anthony Benchimol, que é um francês que tinha participado das eliminatórias do Jazz Debout e era um amigo do Alexandre, e a gente fez uns 3 workshops aqui. E aí o Anthony me introduziu num conhecimento da dança e me falou da história, me contou passos, me mostrou passos, teve tempo e dedicação de treino comigo, sabe? Eu fiz as aulas, enfim, depois continuei acompanhando, mas o processo foi um processo muito orgânico, assim, ele foi se desenvolvendo. Eu sei que o André, por exemplo, e o próprio Guiú, eles tiveram mais acesso aos pioneiros, né? Teve mais tempo de estudo. O André já morou em Nova York durante muito tempo, o Guiú mora lá também já há muito tempão. Em 2014, acho que foi 2014, a gente, eu já tinha feito algumas aulas com pioneiros também, com outros nomes, Brian, na JOPF, que é um festival que tinha, né, de educação física, que rolava, se eu não me engano, em São Paulo, e, enfim, aí mais para frente, a gente conseguiu fazer algumas coisas aqui no Rio, um evento com o Joe, e foi muito lindo, assim, foi bem bonito, através do André, o André fez o contato, falou, pô, eu sei que você é um cara sério, que você está estudando house de verdade e tal, olha, o Joe está aqui, e ele está louco para conhecer o Rio, será que você consegue organizar algo? Oi? Quem é o Joey, pra galera saber quem é? O Joe, ele é um precursor, assim, um dos grandes nomes dessa dança, assim, não só da house, né, ele tem um nome importante dentro da cultura de hip hop dance também, mas ele é um dos, enfim, é um dos nomes, assim, da house, assim, né, um dos pioneiros, é um dos caras que teve foi um dos grandes influenciadores da cena nova-iorquina, na construção, inclusive, da estética dessa dança, né? Também, através do corpo dele. Assim, tem muitas coisas que as pessoas seguem a partir dele. Aí esse cara Então, veio parar no Rio. ele veio parar no Rio de Janeiro e caiu aqui em casa, e aí foi uma semana, assim, embriagado, né? Imagina, cara, você ter a oportunidade de ficar com alguém que você é apaixonado, assim, né? Um nome de uma pessoa. Eu não sou de ter admiração no sentido fã por muitas pessoas, sabe? Uhum. Mas tem algumas pessoas e essas pessoas estão muito relacionadas ao que elas construíram na vida delas para a sociedade. Assim. E o Joey é um desses caras. E com toda singularidade dele que você pode imaginar, né? Mas para mim foi um momento muito emocionante, assim, porque eu construí a minha identidade como um jovem negro a partir de homens pretos norte-americanos. Depois isso se veio trazido para o Brasil, muito através do Dudu Neves e do Luciano Black Brother, que são 2 grandes nomes do hip hop no Brasil, assim, na minha visão, né? E foram muitas influências para mim, foram meus professores. Então, esses caras também dançavam hip hop, né? Eles dançavam New Jack Swing, eles dançavam, enfim, ficou conhecido também como hype. Então, o jeito desses caras dançarem, o fato de eu ter dread hoje, sabe? Tipo, eu me constituí enquanto um sujeito preto muito a partir também desses caras. Então, ter um cara, né? Ainda mais a gente que é um país colonizado, a gente vê muita coisa nos Estados Unidos. Ver um cara como esse para mim na minha casa, assim, trocando ali, foi muito bonito. Então, assim, resumindo, acho que são esses, assim, um pouco do processo que se desenvolveu, assim, no Brasil. Legal. Pô, a gente falou aqui bastante do House chegando no Brasil. Aí eu queria que você falasse um pouquinho
do Brasil também chegando no house, né? Essa coisa do mestre João Grande e tal. Além do João Grande, assim, o João Grande é um ponto, né, muito importante na história, tanto do Brasil quanto lá dos Estados Unidos. Nas minhas recentes pesquisas, inclusive com o Josh, a gente tem descoberto, na verdade, que existiram outras pessoas que influenciaram é, os jovens dançarinos lá daquela época. O João Grande é o cara que constrói uma grande escola, né? Ele estrutura uma escola e por isso tem um marco referencial. Mas existiam companhias brasileiras, né, que iam lá e dançar samba, apresentar a cultura do Brasil, entre elas a capoeira, que passaram por lá e influenciaram muitas pessoas. Então, acho que o Brasil hoje é um país que, sem dúvida, influenciou demais, né, através dessa história que eu acabei de falar, na cultura house também, né? E aí, indiretamente, ou diretamente, porque a gente sabe que existem alguns dançarinos, como é o Tony McGregor, que é também um capoeirista. É o Tony ou é o Seku? Agora, acho que é o Seku, né? Acho que é Seku. Desculpa. É o Seku, perdão. Mas, assim, é nítido ver o quanto que existia. Vale ressaltar que na década de 70 e 80 a gente não tinha o que a gente tinha hoje, o que a gente tem hoje de televisão, né? A televisão tem ali uma programação extensa de canais, né? A gente tem YouTube, a gente tem, né, a própria internet com muitas coisas, mas naquela época você tinha uma programação muito específica. E nessa época passava alguns filmes de artes marciais. Então, a juventude daquela época era muito ficcionada por artes marciais, né? Aprendi com o Frank, por exemplo, nessa última live, que o fato dos b-boys usarem os escudos nas costas, isso era referente às roupas da cultura japonesa, né? Opa, travou um pouquinho o Hugo para mim. Voltou. Eu segurei também, não falei mais nada não. Mas tem uma cena clássica no Tcheca Bali Dodó, eu até comentei lá no podcast, que é o Willy Ninja com o Art se divertindo na frente da televisão e eles pegam essas câmeras do pessoal dançando, sabe? Fazendo os passos assim. Então, assim, existia ali uma referência muito grande das artes marciais. As artes marciais eram, sabe, uma iconografia assim, de movimentos muito importante para cópia, né? E o processo de cópia aqui também é super importante. Eu disserto um pouco sobre isso no meu trabalho de dissertação. Falo sobre cópia e originalidade também. Então, assim, acho que o Brasil tem uma importância muito grande. Trazendo mais recentemente para a contemporaneidade, poxa, acho que a gente ainda está numa fase de descoberta. Mas é muito lindo ver, por exemplo, como o Hugo Campos, Nenê, Clebão, o próprio Josh, as meninas, né, de Brasília, tem uma galera de São Paulo, as meninas aqui do Rio, que, enfim, foram para o House Dance Summer Forever lá, vem ganhando, né, uma visibilidade. Isso é maravilhoso, porque eu sempre me questionei muito o quanto que a gente estava... a gente não, o quanto eles estavam atrasados em olhar para a gente. Porque eu acho que a gente ainda tem muita coisa para poder apresentar, assim, sabe, com relação a essa corporeidade. Então, eu acho que tá sendo muito bonito, assim, a forma como o Brasil tá crescendo, está conseguindo se inserir dentro desse mapa, né? A gente cada vez mais não precisa ficar se rebaixando ou tentar mostrar os nossos valores, justamente porque a gente tem uma cultura aqui no Brasil de breaking, de popping, de locking, de hip hop, de house, né? Cada uma com as suas especificidades, umas mais, outras menos, né?
não é exatamente o que acontecia lá nos Estados Unidos, de estar nos clubes e tal. A gente tem uma outra forma de reproduzir essa dança, né, essa cultura, até porque ela é uma cultura que não pertence, não é uma cultura brasileira, né, é uma cultura estadunidense, mas eu acho que a gente tem feito um trabalho muito bonito, assim, tanto lá atrás, indiretamente, né, na influência do que quanto para hoje, assim, com esses grandes nomes, né? Eu anseio muito, assim, ver mais dançarinos, né? A gente mesmo, assim. Eu não digo tanto por mim, porque eu não tenho me dedicado já há um tempo tanto a, como um bailarino, assim, como um dançarino de batalha, ou mais vídeo e tal. Mas eu me deleito no meu bonde, né? Eu me deleito no trabalho, por exemplo, do Josh, como um exímio professor, né? O trabalho que ele faz de divulgação da dança dele, né? A forma como ele trabalha. Enfim, eu lembro daquele vídeo que você fez com o Hugo, que já falava sobre essa interação, né? O carinho que vocês tinham um pelo outro, ele em São Paulo e você aqui no Rio, e o vídeo cruzando, assim. Então eu acho que a gente está construindo uma coisa bonitona. O Dieguinho lá de Floripa, que está morando aqui no Rio, né? Está começando agora um trabalho que acredito que vai dar bom, né? Lá o House Dance Floripa, tem um pessoal da Paraíba, né? Tem um pessoal de Recife. Ou seja, a gente está num momento exponencial, está começando a crescer cada vez mais, e eu acredito muito que com essa discussão a respeito do conceito de urbano, a gente vai ter aí agora cada vez mais uma valorização desses coletivos, sabe? Da dança individualizada, do reconhecimento da individualização, não da individualidade, mas da individualização do sujeito que dança uma linguagem específica, sabe? Sim, sim. Aí eu falo muito, hein? Não, tranquilo, você até entrou no lugar que queria. Que aí eu queria te perguntar agora, duas perguntas também. Queria que você falasse um pouquinho mais do Hugo Oliveira, né? Agora, o que o Hugo tem feito por aí? Tipo agora, 2020, ano Ah, meu Deus. pandemia. Que eu tô vendo que você tem feito um corre aí, galera lá do MM, que eu tô É, observando. E em seguida você falar um pouquinho exato, que é exato. o bonde do Jack pra galera. Aham. Ih, o Hugo travou. O Hugo Cara, voltou. eu tô nesse momento de pandemia tomando os devidos cuidados e tentando alertar aqui a minha comunidade, né? Estou super envolvido diante do que a gente está vivendo. Enfim, desse total descaso do Estado, mais uma vez, com a nossa favela, assim, né? Com as áreas mais vulneráveis da cidade, né? E nesse lugar, a Providência, ela, enfim, a história dela nasce por conta disso, né? Não sei se todos sabem, mas Morro da Providência inicialmente chamava Morro da Favela, por conta da Guerra de Canudos que aconteceu na Bahia, com Antônio Conselheiro, que já era ali um revolucionário, né? Um cara que, enfim, tem muito a ensinar para a gente no seu modo de operar a estrutura de um processo de transformação social. E aí aquilo não agradava o Estado, e o Estado mandou as Forças Armadas irem lá destruir aqueles caras. Isso perdurou durante um tempo, porque os arbustos que existiam ali da favela, essa planta, ela era espinhosa e era densa, então eles se escondiam atrás desses montes, na verdade, e isso fez com que postergasse demais o tempo, né? Eles resistiram muito até eles realmente serem abatidos e todo o acampamento de Canudos terminasse. Eles voltam para cá, para o Rio de Janeiro, e havia sido feita uma promessa do governo de darem moradias para eles. Então eles se alojam aqui, na época era o Ministério de Defesa, esse que é o tal do Panteão que tem aqui na Presidente Vargas, sabe? Que tem o Duque de Caxias ali, né, do lado da Central do Brasil, e eles começam a reivindicar, pedir providências. Então se tornou o Morro da Providência, porque as pessoas começaram a se alojar, né, aqui. Aqui já tinha, por conta de todo o período de abolição da escravatura em 1888, o que acontece em Canudos por volta de 1895 até 97,
em 97 se identifica mais aqui nessa região, já um grupo de pessoas que já caminhavam por aqui, né? O centro da cidade do Rio de Janeiro é um marco histórico para o Brasil, boa parte do que se estuda a respeito de história do Brasil está nessas mediações aqui dessas ruas, e aqui tinha, enfim, tanto um mercado de artefatos, né, para senhores de escravo, então se vendia muita coisa por aqui, e depois da abolição essas pessoas ficaram por aqui também, soltas, né, sem nenhuma provisão do Estado, já, enfim, é um processo histórico. E elas começaram a se alojar nesse lugar aqui. Então, desde que a gente se conhece como favela, já acontece isso. Então, assim, Canudos está na minha raiz. Os meus avós vieram para cá há 50 anos atrás, e já como retirantes do Nordeste, de alguma forma já traziam essa resistência. Então, hoje o que a gente está fazendo nesse período de pandemia é não esperar nada do governo, assim, porque a única forma como eles entram aqui é com a força, né, com o braço armado deles. Não foi só em São Gonçalo que aconteceu aquela tragédia com o nosso jovem João Pedro, mas aqui a gente também teve, durante uma entrega de cestas, né, o jovem Rodrigo Cirqueira, de 19 anos, foi aluno da minha mãe, um estudante estrábico que tentaram forjá-lo como um bandido, né, porque é assim que eles chamam, né, e enfim, era só um jovem estudante, provavelmente estava no lugar errado, na hora errada, mas que lugar errado e hora errada é essa, né, no lugar que você vive, onde você está. É muito difícil isso, durante um período de entrega de cestas básicas. Mas então, eu estou totalmente envolvido agora aqui com o nosso comitê de urgências, que chama SOS Providência. Ele é composto pela Casa Amarela, né? A Tiffany acabou de entrar aí agora, minha parceira, coordenadora. O Cosme Philipsen, que é do Rio, do Providência Turismos, e faz o Rolê dos Favelados, bem famoso. Rio Memoriação, que é de um parceiro aqui da região, que é o Bernardo, um cara que trabalhava na L'Oréal, é um excelente exemplo de como você pode se engajar numa luta antirracista, antes disso ter virado moda. E a gente, que é do Galeria Providência. Então, a gente está com algumas ações. A gente começou fazendo a entrega de cestas básicas, depois o Maurício Hora, que é uma liderança, uma referência muito grande. Aliás, eu vou estar com ele amanhã na live lá do Museu de Arte do Rio. Ele começou a fazer umas instalações de bicas públicas, que ele e a Alessandra, que é a parceira dele, né, a companheira, eles chamaram de Lave as Mãos. Depois a minha mãe começou a produzir máscaras. A gente chegou um outro projeto que chamava Cestas Frescas, que é um professor da Casa Amarela de francês, começou a desenvolver trabalhos com MST lá, com compra de produtos orgânicos e trazer para cá para o morro para distribuir junto com as cestas básicas que a gente fazia. E o Morador Monitor, que é uma estratégia, né, de comunicação comunitária para a prevenção e a construção de um diagnóstico, um mapeamento, um monitoramento do que a gente está vivendo, para a gente saber quantos óbitos a gente teve aqui, né? A gente teve óbito aqui, né, na minha rua, e demorou mais de 30 horas para tirarem um corpo, velho. Você tem noção disso? A gente ligando para a Defensoria Pública, enfim. Aí os próprios moradores vieram bater aqui na minha porta: Hugo, ajuda a gente, porque a gente não sabe o que fazer. O cara tá lá, ele tem todos os indícios e sintomas, e aí a gente começa a mover os nossos pauzinhos. A parada foi parar no Jornal Nacional, como uma denúncia, né, de que não estava havendo, né, os nossos direitos não estavam sendo respeitados. Eu estou hoje tentando, né, auxiliar o nosso bonde com o que a gente está tentando pensar algumas coisas. A gente já fez algumas lives, né? Estamos aí com algumas outras ideias, e atualmente eu estou como coordenador de educação do Museu de Arte do Rio. Está sendo um desafio muito grande, amigo, porque eu cheguei no momento onde a gente olha e fala: porra, pretos no topo, né, mano? Chegamos lá, tô lá. E aí 2 semanas depois começa uma pandemia, Wagner. Como é que a gente faz, amigo? Como é que a gente lida com isso? Então, a priori, o que eu fiz foi manter a calma. Eu me preparei a vida inteira para poder estar em lugares de poder, em um lugar de poder como esse, que para mim é muito importante, porque é um lugar de educação, né? Ali eu sou coordenador da Escola do Olhar, então é o prédio anexo ao lugar das exposições.
Então eu sou responsável por toda a produção de conteúdo, né, educativo com todo o acervo museológico que a gente tem. Porém, a gente agora está num momento de pandemia, então eu estou me dedicando assim, muito a fazer toda uma virada epistemológica e metodológica dos conteúdos educativos, né, de todo o processo dessa museologia online, que é uma coisa muito nova. Então, é isso, assim, eu estou lembrando de muitas coisas que eu fiz durante todos os lugares que eu passei. Como eu estava falando, eu venho me preparando há muito tempo para estar no lugar de coordenação, porque antes de eu ser um coordenador, eu fui um MM, né, o que a gente chamava na ONU de agente de campo, quando eu fui um agente humanitário. Quando eu servi na Secretaria Municipal de Cultura, na época da Eva Dores, na construção de editais e tal, no Instituto Pereira Passos, na construção dos meus projetos individuais, e o Bonde Jack é um deles, vocês me ajudam muito nisso. Então, os lugares de poderes, para a gente, são lugares de revolução. Então, todo momento, assim, tudo que eu aprendia, por pior que fosse, na época que eu estava, por exemplo, num projeto muito bonito, que era o Bairro Educador, foi onde eu desenvolvi uma estratégia pedagógica que eu defendi na minha graduação. Era muito difícil, cara, trabalhava muito, assim, cheguei a gerir 14 projetos ao mesmo tempo, mas eu sempre pensava que em algum momento essa oportunidade vai ser utilizada de uma forma útil, sabe? Todos os desafios que eu estou vivendo, todas as dores que eu estou passando, se elas não me matarem, elas vão possibilitar que eu possa estar num lugar para poder construir algo diferente. E eu acho que é isso, tá ligado? Os pretos querem estar no poder, mas não é para fazer igual os brancos, né? Ferrar todo mundo. A gente quer estar no poder para mostrar para eles que dá para a gente poder ser chefe, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas algumas vezes a gente tem que evocá-la, porque nem todo mundo identifica a gente como chefe, né? Mas a gente quer estar nesse lugar que é para mostrar para eles que dá para ser uma referência ali nesse lugar de chefe, mas sem ser babaca, sem ser autoritário, sem ser homofóbico, sem ser machista, sem ser transfóbico, sem ser, sabe, sem ser racista. Eu não sou perfeito, mas eu acho que a forma como eu venho construindo isso me coloca num lugar de liderança, né? E os líderes falham, né? Eles caem, eles são vulneráveis, né? O depoimento há 2 semanas atrás, se não me engano, da Beyoncé deixava isso muito claro para a gente. Esse é o grande diferencial, né? O chefe, ele quer que os outros façam. O líder, ele está ali na frente, mostrando como deve ser feito, inclusive metendo a mão na massa para poder dizer, olha, eu já estive no seu lugar, eu sei quais são as dores que você está e eu estou aqui para poder te auxiliar no que for preciso. Mas agora eu preciso que você jogue naquele lugar lá, porque eu vou estar aqui tomando conta de outras coisas. Sabe? Acima de um coletivo. Ele é parte do coletivo. Ele é parte do coletivo. É isso. E o Josh está botando ali que tem que ser favelado para dar valor às pessoas, né? Mole não, Eu acho que a favela tem muito isso, né? A gente tem, sem romantizar a favela, porque a gente tem muitos problemas aqui dentro também, mas se tem algo nesse momento que a gente está deixando para a sociedade, do que é de fato importante, são as tecnologias sociais. E nisso a gente dá aula, mano. Porque o tecido social que a gente constrói aqui dentro, o que move, né, a força motora disso tudo é o afeto, né? É o desejo de ver um igual a você, um semelhante, saindo daquele lugar e avançando nos sonhos, dos desejos, em tudo que ele anseia para a vida dele. Hoje minha alegria aproveitar que o Pretinho tá aí, é desafiar o Josh, né? Falar para ele, tu pode, cara. Falar para você, né, irmão, vambora, tu vai acabar essa faculdade, mano. Eu preciso de você formado. Fogo, mas o que vai adiantar? Eu tenho um canudo debaixo do braço e tô desempregado. Mano, quando o Barbudo lá atrás, no governo popular, tava ensinando pra gente que, ó, isso aqui é importante, ele tava falando sobre
lugares, né, de poder, assim, e o quanto que a branquitude entende isso. Então, se eles falam favelês, a gente fala favelês. Se eles falam academiquez, a gente fala academiquez. Se eles falam inglês, a gente fala inglês, tá ligado? E é isso, mano. A gente sabe usar arma, a gente sabe usar a violência, porque a gente aprendeu isso com vocês, como aquela jovem lá em Minneapolis ensinou pra gente, né? A gente aprendeu isso, essa linguagem com a branquitude. Mas a gente não quer se utilizar dela. Eu acho que o amor, ele constrói muito mais do que o ódio, né? Do que as rivalidades, as brigas. E o house é isso, mano. Só para fechar aqui, né? O house, ele é isso, mano. Eu vou batalhar com vocês, né? Vou dar o meu máximo ali, vou tentar, né, detonar, arrebentar vocês no que puder, na roda, mas você é meu irmão, né, Brad? Eu nunca vou querer o teu mal, nunca vou querer te destruir. Eu acho que essa é uma virada, por exemplo, muito importante, assim, entre as duas culturas, por exemplo, a hip hop house, sabe? Mesmo que simbolicamente, né, eu sei que isso se dissipa um pouco depois na cultura hip hop, onde as linguagens, né, do Knife com o Brooklyn Rock, ela vai mais para um campo simbólico, mas ela vem muito desse lugar da desinstituição, né, do outro. E o house não. O house quer ver você bem. O house quer ver você lindo para aproveitar a vida, né, mano? Todas as letras das músicas house, seja ela soulful, jazz, o próprio spiritual, ela tá sempre nessa de te colocar para cima, né, de dizer o quanto que você é lindo, quanto que a gente é mais importante quando a gente está junto, quando a gente está no coletivo, a gente é mais forte. Cara, é isso. O Vou Jorge ficar falou que quando falando aqui fala se tu house até deixar. arrepia ali, ó. Porra, mano, esse moleque Que horas aí? Tem horas aí, Hugo? Perto de alegria. tu? Preciso de Cara, horas. tem 2 minutos aqui. Parece que são 7h58 no meu relógio. 10h58. Eu vou fechar essa e vou abrir outra para a gente poder conseguir finalizar tranquilo? Pode ser? Tá bom? Tá bom. Tá Então bom. vou fechar essa e vou abrir outra, galera. Bem rápido, hein? É o tempo de eu beber uma água. Boa, boa.